Olá para você, aqui é a Jaque. Hoje a gente vai fazer uma leitura bem especial da Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 22. Eu quero convidar você já a pegar sua Bíblia, pega o seu celular, vem para cá, pausa o vídeo se for o caso. E hoje talvez a reflexão ela seja mais algo como a gente faz um raio-x do nosso coração, sabe? Eu pensei um pouco sobre isso. Normalmente a gente faz o raio-x quando a gente vai no médico, quando algo por fora, né, a gente não consegue ver quando não está bem, e aí a gente precisa fazer um raio-x para ver o que está errado por dentro. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Pega a sua Bíblia, vem comigo e a gente vai dar sequência na leitura de hoje. Mas antes da leitura, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria, entendimento para a palavra que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, o nosso coração, fala com a gente, tem misericórdia de nós e perdoa nossos pecados. Ó Senhor, que a Sua palavra nos transforme por inteiro, de dentro para fora, e que a Tua palavra, Senhor, nos transforme totalmente, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes, Senhor. Esse é o intuito, esse é o nosso objetivo, ó Deus. Queremos aprender e Te conhecer mais e mais. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, dando um pouco mais de contexto para você que está chegando agora, nós estamos lendo o livro de Êxodo, capítulo 22. Esse é um momento na história que Deus está dando leis para o seu povo, leis para uma nação, para convívio, para que o povo consiga ali se estabelecer como nação. Então, para a gente dar sequência a essas leis, né, que Deus estava dando para o povo, é o que nós vamos ler hoje na palavra de Deus em Êxodo 22, que está escrito assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Aqui, gente, abrindo parênteses, aqui é um bloco de leis acerca de propriedade, como deveria funcionar leis a respeito de bens de propriedade, tá? Versículo 2. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização e, se não possuir nada, será vendido por seu roubo. Mas pagará o dobro, se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Se alguém levar o seu animal para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo para pastar no campo de outra pessoa, indenizará com o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se o fogo se alastrar pelos espinheiros e destruir o trigo colhido ou plantado, ou o que está no campo, aquele que acendeu o fogo dará plena indenização. Se alguém confiar ao seu próximo prata ou objetos para serem guardados e isso for roubado de sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não foi ele quem se apoderou dos bens do seu próximo. Em toda disputa, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de roupas, ou de qualquer coisa perdida que alguém alegue ser sua, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal para o seu próximo guardar, e o animal morrer ou ficar aleijado ou for levado sem testemunhas, então haverá o juramento do Senhor entre ambos para ver se o que guardava não se apropriou de algum bem do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará a indenização. Se, porém, o animal lhe tiver sido roubado, ele indenizará o seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele o trará como prova e não dará indenização pelo dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao próximo algum animal e este for ferido ou morrer na ausência do seu dono, dará plena indenização. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel compensará qualquer prejuízo. Agora, gente, a gente vai falar um outro bloco de leis acerca de imoralidade e de idolatria, que diz assim o versículo 16. Se alguém seduzir uma virgem ainda não comprometida e deitar-se com ela, terá de pagar pelo dote e torná-la sua mulher.
Mas se o pai dela recusar-se terminantemente a entregá-la, o homem pagará em prata o valor do dote das virgens. Não permitirás que uma feiticeira viva. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal certamente será morto. Quem sacrificar a qualquer outro Deus, e não somente ao Senhor, será morto. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não tratarás mal nenhuma viúva nem órfão, e se de algum modo os tratares mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei ao fio da espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando os juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o restituirás a ele antes do pôr do sol, pois é a única coberta que tem, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não dirás maldição contra os juízes, nem amaldiçoarás o líder do teu povo. Não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita e do teu lagar. Dedicarás a mim o primogênito de teus filhos. E assim farás com os teus bois e com as suas ovelhas. A cria ficará com a mãe 7 dias, e no 8º dia tu a entregarás a mim. Sede homens santos para comigo. Portanto, não comais carne de animal despedaçado por feras no campo. Ela será jogada aos cães. Bom, gente, como lemos aqui, se você acompanhou a leitura comigo, nós vimos que Deus colocou ali uma série de leis de funcionamento, né, para uma nação, como ela deveria funcionar. Começamos ontem, no final do vídeo de ontem, nós começamos a falar da lei da propriedade. Hoje nós continuamos mais um pouco, né, como funcionava o cuidado ali com os bens das pessoas. E hoje também demos continuidade acerca de idolatria, acerca de imoralidade, como que Deus vê isso, qual deveria ser o nosso papel. Aqui nessas leis, nesses grupos de leis, eu separei 3 pontos aqui que me chamaram bastante atenção. Se você leu comigo e se você quiser, você pode escrever aqui nos comentários, você pode compartilhar também, de repente, um outro ponto. Mas eu quis trazer aqui 3 coisas que me chamaram bastante atenção e foi por isso que eu disse no começo do vídeo sobre a gente fazer um raio-x do nosso coração. Muitas vezes a gente precisa se analisar, né? A gente examinar o nosso coração para ver como ele está e pedir a Deus que nos cure, trate com a gente e que a gente tenha a mesma percepção que o Senhor tem, porque aquilo que é importante para Deus deveria ser importante para a gente também. E esses pontos que eu quero trazer aqui, por exemplo, o primeiro deles sobre o cuidado com o estrangeiro, né? Não só o estrangeiro, mas o órfão e a viúva. Pessoas que hoje em dia, se alguém, por exemplo, chegar na sua casa, alguém que mora em outro país, precisar de um amparo, de um acolhimento, de uma ajuda, como que você lida com essa pessoa? Você vai bater a porta na cara dela e falar, não, hoje eu não posso te ajudar, volta amanhã? Ou como que você faz para acolher essa pessoa? Se ela é uma estrangeira, se é um órfão, não tem pai, não tem mãe, não tem referência de vida, não tem ninguém, mas olha para você. Ou uma viúva, sabe? As viúvas naquela época, elas precisavam ser amparadas porque elas não tinham ninguém quando elas perdiam os maridos. Então, se uma viúva, uma senhora, alguém precisa de um suporte, seja ele financeiro, seja ele de qualquer outro jeito, às vezes para dar um acolhimento ali, para ajudar a pagar uma conta, a levar um alimento, como que a gente se porta? A gente fala assim, hoje eu não tenho condição e volta outro dia, vamos orar que Deus vai preparar e fica só na oração mesmo, ou a gente realmente tira ali, como às vezes as pessoas falam, tira o escorpião do bolso, né? Vai lá e ajuda aquela pessoa e dá o acolhimento, a necessidade, vem suprir a necessidade que aquela pessoa está precisando. Então aqui é o primeiro ponto que me chamou a atenção, no cuidado com essas pessoas, sabe? E a Bíblia diz muito claramente assim, que se, no caso aqui o órfão, a viúva, se eles clamarem ao Senhor, o Senhor vai ouvir o clamor deles. E não só isso, o Senhor vai ser o Deus, digamos, vingador deles, porque o Senhor vai agir com justiça sobre eles. Então, para mim, me parece claro que os olhos de Deus estão muito ali sobre o órfão e a viúva. E se é importante para Deus, deveria ser importante para a gente também.
Um outro ponto também, gente, que me chamou muita atenção aqui é acerca de empréstimo. Quando a gente empresta alguma coisa, você empresta alguma coisa para uma pessoa que é pobre, uma pessoa que não tem condição, sabe? Alguém vai lá e pede empréstimo para você. A gente vai falar mais isso algumas vezes, porque a palavra de Deus também diz que aquele que pega emprestado é servo daquele que empresta. A palavra fala sobre isso, com o tempo a gente vai falar um pouco mais. Mas nesse momento aqui do êxodo que o Senhor está trazendo essas leis e vem essa palavra sobre o empréstimo, por que alguém pediria um empréstimo para você? A pessoa está precisando, ela precisa de um socorro, uma ajuda, né? E a Bíblia está falando aqui claramente, se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor cobrando juros. Sabe? Ou seja, eu vou emprestar para você, mas porque eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar, não porque eu quero lucrar em cima. E a Bíblia aqui continua dizendo, olha, não pegue nada deles, porque se você pegar como penhor até o manto, aquilo com que ele tem para se cobrir, a única coisa que ele tem, o Senhor ele vai agir com misericórdia sobre ele. A Bíblia fala, pois quando clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso, aqui no versículo 27. Então, como nós lidamos com as pessoas pobres, pessoas que precisam da nossa ajuda, e como é o nosso posicionamento em ajudar? Eu vou ajudar porque eu realmente me importo com ela, eu tenho misericórdia para com a vida dela, ou eu vou me preocupar com ela porque eu vou lucrar e eu vou ganhar dinheiro em cima, e se ela não me pagar, eu vou tomar até o que ela tem. É isso que a Bíblia está falando, como a gente tem que se portar em relação ao outro. E o terceiro ponto aqui também, gente, que me chama muita atenção, é o versículo 28, que é sobre não amaldiçoar autoridades. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui, não dirás maldição contra os juízes e nem amaldiçoarás o líder do teu povo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente vive, principalmente em dias como os nossos, que parece que o governo não funciona, as coisas não funcionam, é muito mais fácil a gente maldizer, é muito mais fácil a gente sair por aí reclamando e não fazer nada para ajudar. Só que o nosso papel não é amaldiçoar as autoridades. E essa nem é a vontade de Deus para nós. Deus já tinha instituído isso, inclusive, como lei lá atrás, como lemos aqui. Mas, se a gente vive um governo, uma autoridade, um tempo que não nos favorece, que nos prejudica, qual deveria ser o nosso papel? A Bíblia também diz sobre isso. Orai pela paz de Jerusalém, para que tenhais paz. Será que às vezes falta um pouco do nosso lado da gente orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor abençoe, dê sabedoria, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da nação, visitar ali os governantes, ao invés de a gente amaldiçoar, usar a nossa boca, emprestar a boca para o capeta, sabe, para amaldiçoar os líderes, as autoridades que estão sobre a nação. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, sabe, gente? E a palavra de Deus ainda tem aqui um quarto ponto, que é não menos importante. Sede homens santos para comigo, versículo 31. Buscarmos a santidade, buscarmos ali estar mais próximo de Deus o máximo possível, conhecer mais o coração de Deus o máximo possível. Sabe, muitas vezes a gente, por mais que a gente veja as coisas e tenha opiniões, muitas vezes não vai ser a nossa opinião, não é nem a nossa opinião que deveria prevalecer, mas a palavra de Deus, o que ela diz como forma de vida e de conduta. É isso que a Bíblia traz pra gente. E acho que assim, quando a gente começa a ler assim, por que Deus colocou aquelas leis sobre o povo de Israel? Sabe, foi o que eu falei no vídeo de ontem ou anterior. O povo tinha sido escravo muitos anos, muitas gerações ali, e eles agora precisariam reaprender a viver em sociedade, a ser um povo, uma nação. E uma nação, ela precisa do quê? De leis e regulamentos. E esses eram os regulamentos, as leis que Deus estava dando ali para Israel como conduta. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias também, mais um pouco de outras leis aqui, mas eu quero deixar esse vídeo para a gente refletir como que nós agimos diante dessas situações. Qual é o raio-x que a gente faz no nosso coração? Como que a gente lida com situações com o estrangeiro, o órfão, a viúva, o emprestar dinheiro, o amaldiçoar ou abençoar autoridades, o ser santo, o procurar ser santo,
sabe? Como que nós lidamos com isso, a nossa conduta de vida hoje, nesse ano 2025, sabe? Eu acho que vale a pena a gente refletir e pedir a Deus que nos ajude a vivermos esses princípios que Ele deixou para nós, porque tudo que Deus deixou como princípio é para que seja vida para nós, não porque Deus não se importa, porque Ele deseja o nosso mal, mas para que esses princípios fossem vida, para que nós pudéssemos viver bem. E é essa palavra que eu deixo para você. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal, continua aqui na leitura. Eu sou a Jaque, ou a Jaqueline Salles, esse é o canal de leitura diária da Bíblia, então todo dia uma reflexão aqui a gente faz. Se você chegou até aqui também no vídeo, você percebeu, nós lemos a palavra, depois nós comentamos. Essa é a dinâmica daqui de todos os dias, e o meu desejo é que eu e você possamos assim ser persistentes e lermos a Bíblia todo o dia, porque assim nós não vamos ser enganados, assim nós vamos poder conhecer cada dia o coração de Deus, nem que seja um pouquinho, e aplicar pelo menos uma lição na vida da gente, e com base, né, no que nós lemos aqui. Qual é a lição que a gente aplica na vida da gente hoje, baseado no que nós lemos aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, e lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.